Olá, eu me chamo Maria Eduarda e eu sou estudante de enfermagem da Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Bem, o nosso projeto tem como base, um relato de experiência sobre a utilização de impressão 3D do pé diabético em aulas práticas de enfermagem. Bem, vou começar com uma introduçãozinha para a gente entender melhor o objetivo, os resultados, o porquê que a gente escolheu essa temática e o porquê que é tão importante. A gente sabe, né, que a diabetes mellitus é uma doença que ela tem uma alta prevalência aqui no Brasil, principalmente, né? A gente está focando aqui no território brasileiro. Então, ela tem um alto impacto tanto na vida das pessoas portadoras, né, do diabetes mellitus, quanto a questão de todo um estilo de vida que tem que ser mudado, todas as questões em si da doença, quanto as complicações que podem vir decorrer dessa doença caso ela não seja tratada corretamente. Então aqui a gente estava focando mais a questão das complicações e a explicação para os pacientes em questão disso. Então, para a gente entender melhor, além de estudar bastante dentro da aula da questão teórica do diabetes mellitus, o que a gente sabe o quanto é importante, a gente queria mostrar na prática dos alunos o quanto isso pode afetar nos idosos, principalmente, que aqui a gente está falando de uma população que é muito acarretada com o diabetes mellitus e sua complicação, que a gente vai focar no pé diabético, em questão isso nas partes práticas em que os idosos podem fazer para tratar esse pé diabético, mostrar para os estudantes as condições fisiopatológicas complexas, porque é uma condição fisiopatológica complexa, a questão da caracterização por lesões que podem aparecer nos pés, por decorrências, né, de alterações vasculares, periféricas e as deformidades dos pés. Então, a gente queria mostrar na prática essa questão que a diabetes pode trazer posteriormente um tratamento que não está sendo muito eficaz ou não está tendo tratamento, né, corretamente. Então, é tanto que eu coloquei só uma observação, né, ali, um artigozinho de um artigo que eu tirei do Ministério da Saúde, que é de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Então é muito importante a gente ver tanto na parte teórica quanto na parte prática. Então, estudamos sobre isso em relação à parte teórica e a gente vai focar um pouquinho no pé diabético, além de outras complicações que a diabetes mellitus pode ter. Então a gente pode destacar a relação crucial que tem entre os cuidados de saúde e a experiência do paciente, por isso que é muito importante a influência, né, dessa questão na formação de conhecimento dos estudantes, né? Por isso que a gente trouxe esse assunto que é tão importante, tão presente na convivência, principalmente da área da saúde, da enfermagem. Então, a gente pegou também um diferencialzinho em relevante, né, desenvolver as tecnologias educativas. Então, trazer as tecnologias educativas na, na área prática, na questão da universidade, então pode chama mais a atenção do estudante, que é para poder até ele orientar melhor os estudantes e os pacientes decorrendo disso no pé diabético, como é uma impressão 3D. Então, destacando, né, como uma ferramenta essencial para aprimorar na capacidade da orientação dos pacientes. Então, como isso é muito importante. Nosso objetivo: relatar a experiência de utilização de impressão 3D de pé diabético nas aulas práticas de enfermagem. Então, o nosso objetivo principal é mostrar para os nossos estudantes, né, para os estudantes, que a importância de estudar corretamente o pé diabético, as características do pé diabético, a pele do pé diabético, lesões, tudo direitinho com uma tecnologia educativa diferenciada. A metodologia que a gente utilizou, né, trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a impressão do pé diabético. Ela foi, né, realizada em outubro de 2023
e foi utilizado na disciplina de saúde do idoso. Então, a gente aqui foca bastante na população idosa, que é o que está mais sendo acarretada em questão das consequências das complicações do diabetes mellitus, né? E foi utilizado na disciplina de saúde do idoso do curso de graduação da enfermagem em novembro de 2023. Então, ele foi, né, a impressão foi realizada em outubro de 2023, que foi utilizada nas aulas de novembro de 2023. Essa foto é o pé diabético. Olha como dá para ver direitinho. A gente pode, né? A gente utilizou esse pé diabético como base para explicar algumas complicações, onde pode acarretar mais, onde pode ser mais complicado, a cicatrização, entre outros exemplos que estavam durante a aula. Então, a estratégia ela foi utilizada nos laboratórios, né, por meio da utilização da consulta de enfermagem mesmo. Então, como a gente iria tratar o paciente durante a consulta de enfermagem, e logo após a realização da consulta, era apresentado, né, aos estudantes o pé diabético. Então, finalizando com a anamnese e o exame físico, ou seja, a gente mostrava para o paciente, isso mostrando para os estudantes como a gente tem que fazer na parte prática, na realidade. Então, a gente mostraria para os pacientes o pé diabético com as decorrências dessas lesões e como a gente poderia tratar corretamente. Os resultados das discussões. Os resultados teve como mostrando para os meninos, os alunos, as alterações mais comuns do pé diabético, como a calosidades, úlceras, as micoses interdigitais, as bolhas, as hiperceratose e a unicomicose, que são as mais comuns. Pode ocorrer outras também, mas essas são as mais comuns que a gente estava demonstrando para a gente, né, no caso, durante a aula. E cada alteração que que mostravam pra gente os professores, eles iam discutindo sobre uma forma mais individualizada, a fim de apontar os cuidados individuais de cada paciente, decorrer de cada paciente, que poderiam ser realizados, né, para minimizar ou prevenir essa complicação. Então, para facilitar também a cicatrização. Então, essa tecnologia na enfermagem, ela foi de uma forma que ajudou na complementação dos professores, a questão das discussões que a gente teve durante a aula, e para identificar também, complementou também a fala deles para identificar os problemas oriundos, né, do pé diabético. E acabou, por finalidade, auxiliando os estudantes a entender melhor, né, como seria essa consulta durante de enfermagem, né, durante a consulta ou em alguns locais, né, decorrentes da enfermagem mesmo. Aí, tendo como conclusão os resultados, né, destaca a importância do aprendizado, né, no laboratório de enfermagem, pois este ambiente proporciona aos estudantes autonomia e uma sólida base teórica prática. Então, foi ótimo para os estudantes, né, foi ótimo para mim, como um relato de experiência, que a gente teve mais subsídio, mais ferramentas para fornecer mais orientações para os pacientes. Então, a gente tem mais autonomia para poder explicar isso melhor para eles. Então, é ótimo na prática acadêmica e profissional. Essas são as referências que eu utilizei no começo na introdução. E é isto. Muito obrigada. E espero que seja um assunto, né, que é importante para a parte da enfermagem, né? Ali nas questões também da área da saúde. Muito obrigada.